Glória a Deus. Amém, abençoados. Amém. Graça e paz, sejam todos bem-vindos à reunião dos santos. Você que está acompanhando aqui na gravação, seja muito bem-vindo. Você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, tá bom? Se inscreva aí, marque o sininho na opção todos ou todas. Deixe seu like, comentem nesta palavra, compartilhe essa mensagem, para que a plataforma venha divulgar melhor, indicar aqui o nosso canal, esse trabalho que liberta vidas. Queridos, esse é o tema: não conhecer Cristo segundo carne e sangue. No meio do povo da graça de Deus, já é conhecida essa mensagem. A ninguém consultei, ou a ninguém conheçais segundo carne e sangue. Mas eu meditava nessa palavra, e quando a gente vai mergulhando um pouquinho mais, porque o Espírito Santo, né, ele é essa fonte que está dentro de nós. E quando nós examinamos, analisamos algumas falas, nós conseguimos extrair algumas pérolas e ter uma outra visão de um texto que, apesar de ser bem conhecido dentro do seu contexto, você consegue alcançar algo superior. E foi isso que aconteceu com essa mensagem, que eu já estou meditando há algum tempinho, queria ter ministrado há algum tempo, mas segurei mais um pouco, tudo no tempo e no modo de Deus. Como eu falei, nós já temos mensagem no canal. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Nós temos algumas mensagens aí, o que é nascer de novo, que eu falo sobre esses textos. Mas hoje nós vamos nos aprofundar em alguns detalhes. Hoje é uma palavra de alguns detalhes e nós vamos aprender, amém? Quem recebe? Então vamos crescer. Vamos lá. Não conhecer Cristo segundo carne e sangue. Por que é que nós não devemos conhecer Jesus segundo carne e sangue, ou segundo a carne? Por que é que vocês que vão acompanhar pela primeira vez aqui na gravação, ou vocês que estão... Tem algum visitante aqui? Sejam bem-vindos. Vocês que estão chegando agora vão ouvir essa mensagem e vocês vão dizer: por que esse irmão está falando isso? É porque a palavra de Deus fala isso. E a palavra de Deus é o nosso manual de fé. Eu não estou falando a Bíblia como um todo, eu estou falando o evangelho que está na Bíblia. Porque na Bíblia tem muita posição de homem, muita fala de homem. Então nós precisamos examinar o que é do Espírito, o que é santo do profano. Por que é que nesse ministério nós não oramos em nome de Jesus de Nazaré? Que é um costume comum para a religião. Porque se eu oro em nome de Jesus de Nazaré, eu estou mencionando quem? O Nazareno. E se eu estou mencionando o Nazareno, eu estou limitando o poder de Deus. Dizendo que é em nome de Jesus só da cidade de Nazaré. Por que nós aqui não mencionamos o Deus de Israel? Porque você vai sacrificar e o Deus de Israel... Não, tem Deus de Israel. Deus é Deus de toda céus e terra. Ô terra! Percebe? Que quando eu menciono Jesus de Nazaré, eu estou me colocando como um judeu, porque ele veio para os seus, e os seus não. João Batista veio batizando para apresentar Jesus a Israel. Livro histórico de João, capítulo 1, versículo 31 ao 33. Para isso veio João batizando em águas. Para quê? Para apresentar Jesus a Israel. Porque ele era... João Batista ele dizia: eu sou a voz que clama no deserto, que prepara o caminho do Senhor. Quem Senhor? Jesus, segundo a carne, Jesus de Nazaré. Porque João veio batizando com água para apresentar o Nazareno a Israel. E Jesus veio para os seus, e os seus não receberam. Aí Paulo vem:
a ninguém conheçamos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Jesus segundo a carne, todavia, entretanto, agora já não conhecemos deste modo. Então, volto a repetir. Por isso que nós não mencionamos Jesus de Nazaré. Por isso que aqui você não vai ouvir músicas ou mensagens chamando Jesus de Cordeiro de Deus. Porque o Cordeiro de Deus se manifestou para os judeus. E ele fez o papel, ou seja, o sacrifício perfeito que já nos alcançou, no sentido espiritual, mas no sentido de libertar para derramamento de sangue, foi para os judeus. E Jesus não é o nosso Cordeiro. Jesus, ele é Deus sobre tudo e sobre todos. Por que você não vai ouvir aqui nós mencionando Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Porque Jesus não é filho de Davi, Jesus é pai de Davi. Mas ao consultarmos segundo a carne, você vai ficar chamando Jesus filho de Davi, porque Jesus era de uma linhagem carnal de quem? De Davi. Ao você citar Jesus ainda como Cordeiro de Deus, você vai estar dizendo que ele não deu a sua vida ainda pela humanidade. E ele já deu. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque Cristo, o Cordeiro Pascual, já foi, não vai ser mais, já foi por nós sacrificado. Então é por isso que eu falei que hoje é mocotó. Prepare aí, porque hoje é mocotó. Não conhecer Cristo segundo carne e sangue. Vamos lá. A primeira luta e dificuldade que você vai ter ao consultar Jesus segundo carne e sangue, ou seja, fica preso no Jesus histórico. Fica preso na manifestação do Filho do Homem. Porque nós não chamamos Jesus de Filho do Homem? Porque não está mais como. Ele esteve como, não está mais. A primeira luta e dificuldade que muitos vão ter ao estar consultando Jesus segundo a carne é quando se deparar com isso aqui, ó. Mateus, capítulo 10, versículo 5. Vamos fazer como o irmão Geraldo. Vamos ler. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios. Nós estávamos fora. Nem entreis ou entrareis em cidade de quê? Samaritano. Havia uma guerra religiosa, política lá com os samaritanos. Os judeus não se davam bem com os samaritanos por causa da divisão lá no templo de Davi das tribos. 10 para um lado e 2 tribos para outra. Então eles não se davam bem. Então não é para entrar em cidades de samaritanos, não é também para ir aos gentios. Mas, ide antes as ovelhas perdidas da casa de... Quem é a ovelha perdida aqui da casa de Israel? Ninguém. Outro ponto bem interessante. A religião, ele tem o famoso apelo. Você que é visitante, você que ainda não aceitou Jesus, vem aqui que eu vou orar e vou pedir para Deus colocar o teu nome no livro da vida. Isso é bíblico? Não. Procure e me mostra. Se você encontrar, eu engulo essa Bíblia. Apelo é antibíblico, não existe isso. Não existe apelo. Apelar para você ser crente. Você ouve a palavra e se você é um filho de Deus, o Espírito testifica e você muda a tua vida e passa a viver para Deus. É porque você era um bode desviado e o pastor fez a oração de confissão, você agora passou a ser ovelha. Eu vou tirar agora os carrapichos. Você era bode, mas agora é ovelha. E agora eu vou tirar os carrapichos. Não! Na linguagem do Nazareno, a linguagem comum entre os judeus, chamar os filhos de Deus de ovelha. Jesus disse que era para ir antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não era para ir antes aos bodes que ia se converter e virar ovelha. Já era ovelhas. Ou seja, já eram filhos. Quando Jesus vai passando e ele vê Zaqueu naquela figueira brava. Zaqueu já era crente? Já era evangélico? Não.
Jesus, desce-te, Zaqueu, porque hoje convém entrar na tua casa. E quando Jesus está lá na casa dele, Jesus diz assim: Zaqueu, você precisa me confessar e eu vou pedir a papai do céu para escrever o teu nome. Foi isso que Jesus falou? Jesus disse assim: a salvação chegou nesta casa porque esse também é filho de Abraão. Quer dizer, filho de Deus. Já era uma ovelha, já era um salvo. Só que ele não sabia. Evangelho quer dizer boas notícias. Eu estou dando boa notícia para você. Você sempre foi filho de Deus. Você não passou a ser filho de Deus depois que você entrou na igreja e levantou a mão. Não, você sempre foi. Mas um dia a palavra te cortou e você se rendeu à graça do Pai. Então Jesus disse que era para ir antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele mandou quem? Os 12. Agora eu pergunto: Pedro, Tiago e João no barquinho no mar da Galiléia. Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos não receberam mensagem para pregar para os gentios. Eles ficaram limitados apenas entre os judeus. O único apóstolo levantado por Deus para levar a palavra para os gentios foi Paulo. Pedro teve uma experiência com os gentios, Atos capítulo 10, com Cornélio e sua família, porque Deus estava esfregando na carinha de Pedro que os gentios também tinham participação na salvação. Oh, glória! Por quê, irmão? Porque Pedro achava que a salvação só era para os judeus. Mas Jesus disse: não, Pedro, você está equivocado, Pedrinho. É porque a salvação é só para o judeu. Tanto é que quando Pedro está com Paulo, ele estava ali comendo, desfrutando da graça de Deus. Está onde, irmão? Está na palavra, Gálatas capítulo 2, versículo 11 em diante. Quando ele viu Tiago e os demais apóstolos que foram enviados apenas para Israel, olha lá os 12, que foram enviados apenas para Israel, Pedro começou a se retirar dissimuladamente. Paulo disse: ei, rapaz, vem cá, diante da igreja. Que dissimulação é essa aí? E o texto continua, é Paulo dando uma coça em Pedro. Capítulo 2 de Gálatas, versículo 16. Você não sabe que nós somos justificados pela fé e não pelas obras da lei? Versículo 21. Não aniquila a graça de Deus, porque se a justiça procede da lei, segue-se então que Cristo morreu de balde, morreu em vão. E Paulo bate em Pedro diante da igreja. Lá na segunda carta, Pedro reconhece, é uma pessoa humilde. Pedro reconhece, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14 ao 16, Pedro disse: irmãos, segundo a sabedoria que Deus deu ao nosso amado irmão Paulo, falando de coisas onde há pontos difíceis de entender, onde os incautos e inconstantes distorcem, como todas as outras escrituras, para a sua própria perdição. Aí Pedro começou a entender o que era que Paulo estava falando. Amém, amados? Então, queridos, precisamos entender que os 12 apóstolos que Jesus chamou, Jesus enviou estes 12. Era para ir para Israel. Eles não receberam mensagem para levar para os gentios. Somente Paulo. E por que eu não devo consultar Jesus segundo a carne? Porque se você consultar segundo a carne, a salvação aqui não é para você, é só para o judeu. Percebeu que o Nazareno, ele trouxe a salvação para os judeus? Agora, meu irmão, quando ele ressuscita, é para nossa justificação. Pega essa aqui, ó. Para os judeus, o mais importante era a morte, por causa do sangue que tinha que ser derramado por causa da lei. Que Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que nele crê. A lei exigia sacrifícios de animais. Jesus vem como Cordeiro de Deus, derrama seu sangue, anula no sentido de cumpri-la. Cumpriu a lei, revogou a lei e estabeleceu a nova aliança no seu sangue. Para os judeus foi muito importante o sacrifício. Para os gentios foi muito mais importante a ressurreição dentre os mortos. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 em diante:
Se nós pregamos que Cristo ressuscitou e vocês estão dizendo que Ele não ressuscitou, então é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Se nós estamos afirmando, dando testemunho que Ele ressuscitou dentre os mortos e vocês estão dizendo que Ele ainda não ressuscitou, era o pensamento de alguns coríntios, então vocês ainda permanecem no pecado de vocês. Mas se vocês crerem que Ele já ressuscitou, vocês estão perdoados, livres, santificados e abençoados. Mateus capítulo 15, versículo 24. Eu estou lendo textos onde Jesus de Nazaré ainda estava vivo. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado, senão que as ovelhas perdidas... É ovelha, não é bode não, já era filho. Ovelhas perdidas da casa de quem? Quem está falando aqui? Jesus. Qual o contexto disso aí? Jesus estava passando com seus discípulos judeus. De repente ia ver uma mulher. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque minha filha está atormentada em casa. E lá vai Jesus. E lá vem aquela mulher. E lá vai Jesus. Os discípulos olharam, começaram a se incomodar. Ô mestre, você não está vendo como essa mulher está clamando pelo Senhor, não? Jesus está quieto, em silêncio. E aquela mulher está clamando. Aquela mulher está clamando. Ela era uma cananeia. Ela não era de Israel. Ela era uma gentílica. Viu o problema de consultar Jesus segundo a carne? Jesus não veio salvar com o seu sangue no derramamento gentios. Foi ele que disse, ou sou eu que estou dizendo? Vocês têm a Bíblia aí, acompanha. Foi Jesus que disse. Quando aquela mulher se aproximou e começou a clamar, os discípulos já queriam mandar aquela mulher embora. Jesus olha para ela e disse assim, ó: eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Foi duro, né, irmão? Se a gente falar isso hoje aqui, os irmãos viram a cara, jogam a cadeira aqui no pregador e cai fora. Jesus falou na lata: eu não posso tirar o pão dos filhos, que eram as ovelhas perdidas da casa de Israel, e dar aos cachorrinhos. Jesus, ele veio trazer o quê? Um alimento, um pedaço de pão físico? Jesus veio trazer um pedaço de pão para você comer em 30 dias na igreja e dizer que está em comunhão com Ele? Claro que não! O pão que Jesus veio trazer foi a vida eterna para quem crê nele. Ele disse: eu sou o pão da vida. E você está se alimentando desse pão nesta manhã. Jesus disse: eu não vou tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Imagine aquela mulher, irmão. Se é outra, ah, miserável, andei tanto pedindo um milagre, esse homem me ignorou. Ela disse: Senhor, que exemplo, né, irmão? Senhor, mas os cachorrinhos não comem lá as migalhas que caem da mesa dos seus senhores? Ô Jesus, eu aceito, eu sou esse cachorrinho. Foi isso que Jesus falou, viu? Eu sou esse cachorrinho que o Senhor está falando que eu sou. Mas tem migalha aí para mim? Isso tocou no coração do pai de uma forma que ele disse assim: nunca vi tamanha fé, nem de Israel. Diga-se de passagem, nem entre os 12, que havia um que era chamado Tomé, o crente que não era crente, era incrédulo. Se eu não tocar, se eu não ver a mão furada, aí o povo aproveita. Receba aí que o homem da mão furada está passando por aí. Tá não, irmão. O homem da mão furada não está passando aqui não. Ele não está passando não. Quem está em você pelo Espírito é o Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Se eu disser que o homem da mão furada está passando por aí, que não é bíblico, é um jargão religioso. Se eu disser que o homem da mão furada está passando por aí, vocês não estão salvos, porque ele veio para Israel. Eu estou falando aqui de Jesus segundo a carne. Nós vamos entender um pouquinho lá na frente, melhor. Então ele veio para Israel, ele não veio para os gentios, ele veio para Israel. Mas irmão, então agora, já que ele veio para Israel, eu não sou judeu, então eu não estou salvo?
Você vai entender. O Espírito Santo é quem ministra. Então ele disse para aquela mulher que ele só veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque ele veio cumprir o ministério entre os judeus. Jesus, amado, foi o cumprimento da lei. Mateus capítulo 5, versículo 17, ele disse: eu não vim abirrogar, eu vim cumprir a lei. Depois que ele cumpriu, ele morreu. Ao morrer, derramou sangue. Ao derramar sangue, ele inaugurou uma nova e eterna. É nessa aliança que nós estamos. Quem está nas obras da lei está vivendo debaixo de maldição. Se você guarda sábado, está vivendo obras da lei, maldição. Se você dá dízimo, está vivendo em obra da lei, debaixo de maldição. Se você está jejuando, está vivendo obra da lei, dos judeus. Jesus não mandou gentio jejuar. E o jejum ainda é errado, porque o jejum que agrada a Deus não é se abster de alimento e afligir tua alma. É você se compadecer do necessitado, é socorrer o doente, é dar a mão e levantar o que está caído. Está lá em Isaías 58, o jejum que agrada a Deus. Não é ficar 24 horas com fome, como eu fiquei, que eu chego a ficar magricelo. E nada de poder de Deus e nada de unção, por quê? Porque era uma prática religiosa. E sobe monte, desce monte, vigília, tudo religiosidade. O evangelho puro e genuíno, o Espírito Santo, ele está em você e ele ministra como deve ser. Então, amados, ele não veio, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, se você fica preso em Jesus de Nazaré, você não se vê salvo. E é por isso que muitos filhos de Deus dizem assim: eu estou com medo de perder minha salvação. Porque não há segurança. Porque a palavra aqui do reino ainda não era para nós. Ainda era para os judeus. Vamos lá. João, capítulo 8, versículo 31. Jesus dizia, pois, aos gentios. Quem está acompanhando? É só abrir a Bíblia. Jesus dizia, pois, aos judeus. A todo mundo? A todos os judeus? Aos judeus que criam nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós, judeus que creem em mim, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Ele estava dizendo isso para o judeu que cria nele. Você estava aí? Nós estávamos aí? Não. 36, 8, João. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem aqui está no ministério do Filho? Nós estamos no ministério do Espírito. Ministério do Filho era ter andado com Jesus de Nazaré. E quando Jesus pregava aquela palavra que era prévia do reino, o reino está vindo, o reino está próximo, mas agora o reino já veio, e o reino não está lá, nem ali, o reino está dentro de vós. O reino está em vós, porque é o Espírito de Deus. Não é mais o ministério do homem, não é mais o ministério do Cordeiro, não é mais o ministério do Filho de Davi, não é mais o ministério de Jesus de Nazaré, agora é o ministério do Cristo ressuscitado, Espírito de vida em Cristo Jesus. Mateus capítulo 11, 28. Nós usamos esses textos, para exemplificar um conhecimento pleno da graça. Mas quando nós entramos a profundo no contexto, não está falando para você. Não ainda. Mateus 11, 28. Disse Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos... Todos aqui é você? Todos quem? Todos os judeus que criam no seu nome, porque ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus está ministrando para o seu público no seu tempo, dizendo: vinde a mim, vós que creem em mim, vem judeu, vinde a mim, venha você, vós que credes em mim, vinde a mim, vós que estáis cansado, oprimido, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Aliviar quem? Os judeus.
que estava vivendo debaixo de uma religiosidade, vivendo debaixo de um ministério de condenação e morte. E quando Jesus veio, Jesus disse: eu tenho uma palavra de alívio para vocês. 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ainda falando com os judeus, porque ele veio para os judeus. Agora segura aí, viu? Jesus chama Paulo no caminho para Damasco. Todos conhecem esse texto, Atos capítulo 9. Está Paulo ali com carta dos sacerdotes, outrora chamado Saulo de Tarso. E ali vai Paulo, ainda respirando morte. Tinha acabado de consentir na morte de Estevão. Pegou carta lá do sumo sacerdote Caifás, pegou seus soldados e lá vai Paulo. Vou perseguir o povo de Deus. Chegou no caminho, ele caiu, ficou cego. Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Sou eu, Jesus, a quem tu persegue. Mas Paulo era um religioso extremo. Paulo era um homem dedicado. Ele disse que na nação dele, Israel, ele excedia em conhecimento mais do que os jovens da sua idade. Mas ele, sem zelo de Deus, estava perseguindo a Deus e não exaltando a Deus. Fica cego, Deus chama Ananias vai, ora por ele. Ele volta a enxergar. E a visão de Paulo é totalmente diferente agora. Quando Paulo fica cego, que volta a enxergar, a visão dele já não é uma visão humana, carnal, religiosa, já é uma visão espiritual. O mesmo é levado no terceiro céu, 2 Coríntios capítulo 12, e recebe palavras inefáveis, que ao homem é até ilícito falar, mas Deus mandou falar, que é a palavra do Cristo ressuscitado. Paulo é o único que vai ao terceiro céu e desce com essa revelação. Quando ele desce, olha o que é que ele vem pregando. 1 Coríntios 1, 22. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo o quê? É Cristo crucificado ou Cristo Nazareno? Então Paulo está dizendo que a mensagem dele agora é pós-cruz. A mensagem de Paulo não é de Jesus, o menino que nasceu e cresceu, foi apresentado no templo. Não, a mensagem de Paulo é a mensagem da nova aliança, que foi inaugurada no seu sangue. Por isso ele enfatiza o Cristo crucificado. Porque diferente dos 12, Paulo agora não fica preso entre Israel, ou com Israel. Jesus mesmo fala para Ananias que Paulo era um vaso escolhido, que havia de glorificar o seu nome e sofrer pelo seu nome diante de todos os povos, todos os reis, Israel e também os gentios. O ministério de Paulo era um ministério universal, que cobria tanto os judeus como nós. Amém? Porque os judeus pedem sinal, assim estão os evangélicos hoje. Eu vou para a igreja se o Senhor me dá um sinal. Liberta meu marido das drogas. Ele vai morrer nas drogas se ele não se converter. Eu vou para a igreja se o Senhor me dá um sinal. Não tem um caso, eu quero uma casa, Senhor. Eu vou para a igreja se o Senhor me dá um sinal. Aquele varão é para mim, ô glória. Aquela varão é para mim, Senhor. Me dê um sinal, me dê um sinal. Mentalidade judaica. Você não vive de sinais. Você vive por fé naquilo que Cristo é. Mas Gedeão pediu confirmação, sim. Mas Deus disse para fazer prova de mim nos dízimos. Sim, você é sacerdote. Leia lá o capítulo 1 que você vai ver que não é para gentios, era para os judeus. É fácil ler Malaquias capítulo 3, versículo 10. Então lê também Malaquias 4:4, que diz que a lei lá foi dada para Israel, para o meu povo Israel, e não para os gentios. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Ele vai continuar dizendo no contexto, mas para nós é o poder de Deus. Vamos caminhando no raciocínio. Eita, pai, agora
Agora é mocotó forte. A religião vê diabo em tudo. A religião vê Satanás em tudo. Ah, porque o diabo roubou minha bênção. Ah, o diabo é mais poderoso do que Deus. Que Deus te deu, tu está dizendo que o diabo levou. Já percebeu? Oh, irmão, eu tava na posição, eu estava na brecha, estava tudo muito bem. Aí eu vacilei, o diabo veio e roubou. Que Deus é esse que você está servindo, onde um pseudo-diabo vem e toma o que Deus te deu? Para cima de nós, não. Por quê? Porque sempre falaram que diabo é uma criatura, mas diabo não é a criatura, é um adjetivo mostrando o que é mal, o que é opositor, o que é adversário de Deus. Mas criaram. E quem criou isso, irmão? Oh, meu, eu quero descer a sola hoje, irmão. Eu nem sei se eu vou conseguir parar em 1 hora esse vídeo. Não vou. Quem criou um diabo espiritual? Foi Jesus? Não, foi Roma, Constantino. Para quê? Para amedrontar o povo de Deus, escravizar o povo de Deus, como está escravizando até hoje. Mas nada fica oculto que não haja de ser manifesto. Hoje eles mesmos, o líder maior deles é o Papão. O líder maior dele teve que ir em público e dizer que Lúcifer é o filho de Deus. Porque Lúcifer quer dizer portador da luz. E o diabo não é luz, o diabo é treva, como a religião entende. E Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Tiveram que assumir que Lúcifer, isso é um adjetivo de quem porta luz. E Jesus é a luz. E ele disse, vós sois luz nele. Porque a palavra Lúcifer foi colocada de uma forma deturpada. E só existe em um texto. Você abre a Bíblia aí, você só vai encontrar a palavra Lúcifer no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 ao 14. A menção de Lúcifer. Lúcifer, do latim, quer dizer portador da luz. No original, lá naquele texto, não está Lúcifer, está Releben Shahá. Releben Shahá quer dizer poder, alguém que tinha capacidade, alguém que era instruído, alguém que tinha autoridade. Está falando de um personagem. E naquele contexto, quem é o Releben Shahá? Está falando de um líder da Babilônia, que foi Nabucodonosor, que Deus quebrou as pernas. Desça. Que quem manda sou eu. Porque ele queria levar o seu coração. Quem lembra de Nabucodonosor? Tudo isso aqui foi construído com as forças dos meus braços. Deus disse, epa, vai para o pasto comer capim. Quebrou as pernas. Vai lá como animal, fica lá 7 tempos, corresponde a 1 ano. Se humilhando. E cresce pena, e cresce garras. Porque é assim que a religião fica, quando não obedece ao Evangelho de Cristo. Fica tudo atribulado. E vê diabo em tudo, e vê vulto em tudo. Por quê? Porque pegam textos isolados, que são adjetivos, e aplica como substantivo, dizendo que é um ser, uma criatura. Não é. E aqueles que vão entrar aí para dar dislike, olha, eu vou te pegar. Aqueles que vão entrar dizendo, não, irmão, o diabo, ele está aí matando, porque o diabo... Desenha o diabo, vá, desenha. O diabo é aquela criatura vermelha, parecendo o torcedor do Flamengo. Tem um tridente. Aquele tridente, você sabe de onde veio? Mitologia grega, Poseidon. Pegaram a mitologia grega, criaram. Aí Roma copiou os gregos, roubou o tridente de Poseidon, do deus dos gregos, e deu uma figura antagônica chamada diabo. Aí botou aquele rabo assim, né? Porque afinal de contas eu tenho que encontrar aquele texto de Apocalipse para dizer que era o dragão. Tudo fora do contexto. E aí criou aquele bicho de chifre. Ainda por cima disse que ele tinha chifre. Me mostra Jesus falando de um diabo com chifre, com tridente, não tem. Criação romana que os evangélicos engoliram até hoje, estão sofrendo. Mas vamos supor que o diabo é uma criatura e não um adjetivo. Não a carne, o mal que habita no ser humano. Vamos supor que o diabo é uma criatura. Tá bom. Então eu vou te mostrar um texto que Jesus matou ele. E agora, você vai acreditar?
Ah, irmão, eu acredito que o diabo que tentou Jesus era um capeta dos infernos. Tá bom, você acredita dessa forma? Nós já temos mensagem aí no canal. Satanás, expectativa versus realidade. É quase 2 horas de estudo. Todos os textos que falam de Satanás e diabo contextualizado para você aprender quem é Satanás ali naquele contexto. Que geralmente nos originais estava adversário ou maligno, e nunca Satanás e diabo, que veio por causa do latim. Que veio por causa de um padre, João Ferreira de Almeida, que deu essas letras aí para a gente atrapalhar todo. E tantos outros tradutores. Então vamos supor que o diabo é uma criatura que estava aí atormentando a vida. Bom, tá bom. Se ele é uma criatura, leia comigo Hebreus 2,14. Aqui é antes ou depois da cruz? Depois. Então, o diabo que tentou Jesus em Mateus 4 é uma criatura. Então vamos lá depois da cruz, depois que Jesus morreu. Então vamos ver o que aconteceu com o pseudo-diabo espiritual, se é essa forma que as pessoas acreditam. Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas. Eu coloquei ali para facilitar o entendimento. Carne e sangue. Os filhos de Deus aqui, amado, não é carne, são espíritos que participam de carne e sangue. Quando Jesus olha para você, ele não vê filho em você, ele não vê você como filho na tua humanidade, ele vê você como filho porque o teu espírito está ligado ao espírito dele. Jó estava questionando as lutas, as perdas. Aí Deus chamou Jó e disse: quem és tu, Jó? Onde foi que tu estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde foi que tu estava, Jó, quando eu estendi os céus como cortina? Onde foi que tu estava, Jó, quando eu estendi os fundamentos, os alicerces e o grande Leviatã que criei? Deus começa a falar para Jó: onde foi que tu estava? Aí depois o próprio Deus fala: de certo, tu viu tudo isso. Porque antes de tudo isso, tu já eras nascido. Como assim? Por que Deus disse que Jó já existia? Porque era um espírito que já estava com Deus. Ainda que a limitação humana de Jó e a nossa limitação impeça de conhecer o poder de Deus, você não foi escolhido para ser filho de Deus quando você levantou a mão e aceitou Jesus. A palavra de Deus diz, Efésios, capítulo 1, versículo 4, que Ele te elegeu antes da fundação do mundo. E antes da fundação do mundo não era a tua carne, era teu espírito. Como a religião me enganou? Eu com 24 anos de idade, alguém me prega o evangelho daquela forma que me pregaram. Tem que aceitar Jesus. Eu quero Jesus. Como foi que me ensinaram? Tu era filho da perdição, agora tu é filho de Deus. Tu era bode, agora tu é ovelha. E eu acreditei nisso. Aí depois o Espírito Santo abre a tua mente, porque não é o homem que ensina, é o Espírito. Claro, Deus vai usar alguém para falar, porque senão você não vai. Como é que eu passei a ser filho de Deus naquele dia que eu aceitei Jesus? Se a Bíblia diz aqui que Ele me escolheu antes da fundação do mundo. Se a palavra está dizendo que os filhos participam de carne e sangue, então já era filho, depois vieram participar de carne e sangue. Nós somos espíritos com experiências humanas e não humanos com experiências espirituais. E Jesus, da mesma forma, Jesus sendo Deus, Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e achado na forma de homem, foi para a morte e morte de cruz. Deixou toda a sua glória para se tornar um ser humano, para derramar sangue. Então os filhos também, que são espíritos que estão ligados com Deus, eles vêm para a terra participar de carne e sangue. Aquele teu filho, teu neto que ainda vai nascer, ele já é eleito de Deus.
Ele não vai ser de Deus depois que ele entrar aqui na MGV e dizer: ô pastor Elcio, escreve aí o nome do meu filho no livro da vida, ou pede a Deus para escrever. Para com isso, irmão. A herança de Deus, ela já nasce bendita no Senhor. Ganha um corpo para cumprir propósito. Muitos desviam do propósito e vivem nas paixões e concupiscência. É disciplinado, porque Deus corrige e disciplina a filho que ama. E muitos reinarão em vida e eu recebo que tu está reinando. E visto como os filhos participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, carne e sangue, está falando de Jesus. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império, isto é o... Pode pegar a sua Bíblia aí que você vai encontrar. Em todas as Bíblias tem isso aí. Que pela morte... Quando Jesus morreu, ele aniquilou. A palavra aniquilar quer dizer destruir, dar fim. Acabou. Então, se o sistema religioso diz que o diabo está atuando aí, que o diabo está entrando ali, que o diabo está ali, que está fazendo isso, então a Bíblia está mentindo? Porque Paulo disse que ele foi aniquilado na morte de Jesus. Se você acredita que o diabo que tentou Jesus era uma criatura, você deve acreditar também que o diabo foi destruído na morte de Jesus. Mas eles não acreditam. Eles ficam dizendo que o diabo está aí. E aí, irmão, é porque eles não têm revelação. Porque diabo aqui, mais uma vez eu digo, é um adjetivo, não é uma criatura. E que adjetivo é esse? O diabo aqui é pecado adâmico, império das trevas e a lei mosaica. Por que você diz isso? Que pena que eu não coloquei para não ficar muito versículo. João 5,45, é só abrir. João 5,45, Jesus diz assim: eu não vim condenar vocês. Eu não vim acusar vocês. Quem acusa vocês é quem? Moisés. Moisés representa o quê? A lei. A lei dava força o quê? Ao pecado. Jesus na cruz tirou o pecado e cumpriu a lei. Aniquilou. Jesus na cruz tirou o pecado adâmico. Está onde, irmão? Na Bíblia, que muitos não leem. Romanos capítulo 5, versículo 12. Diz que o pecado entrou por um homem, Adão, e todos pecaram. Mas a semelhança do segundo Adão, Cristo, ele veio e cancelou o escrito de dívida que havia contra aquele povo que estava vivendo debaixo daquele pecado adâmico. Mas você não nasceu debaixo daquele pecado. Você não nasceu debaixo da lei adâmica, ou a lei de Moisés. Você nasceu no tempo da graça de Deus, justificado e abençoado com todas as sortes de bênçãos. Os filhos que foram predestinados antes da fundação do mundo, eleitos e chamados com santa vocação. Então, amado, o diabo aqui que foi aniquilado, destruído, foi o pecado adâmico que matou espiritualmente as pessoas. Quando nós falamos que você não está em pecado, algumas pessoas ignoram: irmão, você não está em pecado. Mas como assim, irmão? Como é que eu não estou em pecado? Ontem mesmo eu menti. Você está errando o alvo. Você está em pecado de consequência carnal. Você vai colher o que você está plantando. Agora, quando nós dizemos que você não está debaixo do pecado, é porque esse pecado aqui de Adão, ele foi em Cristo removido, revogado. Por isso que Paulo fala em Romanos 6,14. Quem tem acompanha? Romanos 6,14. O pecado não terá domínio sobre... Por que, Paulo? Porque vós não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Na graça de Deus não tem pecado adâmico, porque Jesus tirou. Na graça de Deus não tem condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1. Não há condenação para quem estão em Cristo Jesus. Por quê? Quem condenava era o quê? Jesus tirou na cruz. Na graça de Deus, amado, não existe trevas. Trevas quer dizer ignorância, escuridão. Você não enxerga.
Aí o povo diz que treva é o inferno, é uma coisa que está saindo fogo. Treva é ignorância, ignorância é escuridão, escuridão impede você de enxergar. Na graça de Deus não existe treva, porque Ele tirou as trevas e estabeleceu o reino de luz. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele diz que nós fomos transportados do império das trevas para o seu maravilhoso reino de luz. O reino do seu amor. Hebreus capítulo 12, versículo 28, diz: tendo recebido um reino inabalável de justiça, pelo qual sirvamos a Deus mediante a graça, com temor e reverência. Aleluia! A graça não tira as tuas responsabilidades, pelo contrário, ela te mostra quem tu é em Cristo e como tu deves andar. Voltando aqui para o sistema, que deve entrar algum para acompanhar. Então, se o diabo, que você diz que é um ser, uma criatura espiritual, que tentou Jesus, então também ele teria que ser aqui. E se ele fosse aqui, ele estaria aniquilado, destruído, porque aqui é depois da cruz. Mas aí eles não concordam. Quando você mostra esse texto, não, mas o diabo aí é porque você entendeu errado mesmo. Segunda Coríntios 5,14. Olha lá. Porque o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo constrange, amado. O amor de Cristo nos causa vergonha. Vergonha para nós. Imagine você entender que Ele te amou incondicionalmente. E muitas vezes você faz o que não agrada a Ele. Isso traz um constrangimento. Senhor, o que tu fez por mim, eu não mereço estar fazendo isso. Senhor, o que tu fez por mim, eu não mereço estar vivendo essa vida na criminalidade, em drogas, em promiscuidade, prostituição, bebedice, glutonaria. Senhor, o teu amor me envergonha, me constrange. Porque o que tu fez por mim, no mínimo, eu deveria viver agora inteiramente para o louvor da tua glória. Paulo disse, esse amor nos constrange. Julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. 16. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e está lá em Nazaré ainda. Viu aí? Viu aí porque nós não pregamos Jesus de Nazaré? Viu aí porque eu fiz parte de uma denominação? Esse ano vocês vão patrocinar o apóstolo de vocês, porque o apóstolo de vocês está indo em Israel buscando uma nova unção. Aí a igreja, vai apóstolo. Então, toma aqui o carnezinho do propósito, glória. 150, 300, 400, R$1.000, 10 mil. Porque eu vou em Israel trazer uma nova unção. Aí os membros pagam. O irmão está do lado dele, passando fome, ele não tem coragem de dar 1 quilo de feijão. Mas para dar o pastor para ir para Israel, ele dá porque está dizendo que vai buscar poder de Deus. Eu vou lá porque eu vou pisar na terra que Jesus de Nazaré pisou. Eu não estou no ministério do Nazareno. Fala mal dos nossos irmãos católicos que ficam com a imagem adorando. Estão adorando o homem da mão furada que passou lá em Israel. Eu estou ignorando a divindade de Cristo? Claro que não. Jesus era Deus, sempre foi. Era Deus Emanuel, Deus com os homens. Eu estou falando do ministério dele, da doutrina dele, o que ele pregou para o seu povo. Nós não batizamos criança porque criança não tem conhecimento de pecado. Nós apresentamos a Deus. Me mostra na Bíblia. Ah, irmão, Samuel foi apresentado no templo. Sim. Jesus, com 8 dias de nascido, foi apresentado no templo, não foi? Sim. Mas Jesus era o quê? Um judeu. E quem era apresentado no templo? Tinha que ser o quê? Menino. Mulher não. Menino. E tinha que fazer o quê?
tinha que cortar, passar navalha lá no pavio. O povo não aguenta quando eu falo isso. Irmão, tinha que circuncidar, porque todo judeu com 8 dias de nascido tinha que ser apresentado no templo e circuncidado. E depois da circuncisão, apresentar as ofertas que Moisés exigia, a lei de Moisés. 2 pazinhos de rola e um pombo. Agora eu vou vir aqui, Safira. Senhor, ó minha filha Safira. Eu estou apresentando o Senhor porque o Senhor não conhece ela. Aí Deus disse de Jeremias: antes que sair da madre te santifiquei, no ventre de tua mãe te conheci, a nações te dei por profeta. Aí Paulo disse em Gálatas capítulo 1, versículo 15: mas quando aprove a Deus que desde onde? Desde o ventre da minha mãe me separou. Aí eu vou pegar a criança e apresentar, porque Jesus não conhece. A criança apresentada no templo era por causa do sistema legalista, por causa da lei de Moisés. Nós não temos que apresentar a criança a Deus, porque Deus te conhece, Deus conhece teu filho, tua filha, teu neto. Deus conhece até aquele que vai nascer daqui a 1000 anos. Então a mensagem de Paulo era aquele que ressuscitou. Era o Cristo dentre os mortos e não Nazareno. 2 Coríntios 5,16. Esse é o texto que eu quero bater um pouquinho. E esses aí, os da graça também, vão ter que me suportar, tá bom? 2 Coríntios 5,16 está dentro desse contexto que nós aqui estamos tratando. O não conhecer Jesus segundo a carne. O não conhecer Jesus de Nazaré é não praticar o que ele fez. Por quê? Jesus colocou lodo no olho do cego. Aí eu tinha um pastor que ele cuspiu dentro da água e deu para a irmã beber, dizendo que era ato profético. Então eu vou ter que sair aqui agora fazendo a gila e tacando no olho dos irmãos, porque Jesus fez. Jesus também foi para a cruz e eu não fui. Jesus também foi circuncidado e eu não quero. E aí? Percebe a diferença? O não seguir Jesus segundo a carne e sangue é não praticar a doutrina que ele trouxe para os judeus. Não é tirando a importância do sacrifício. Eu estou falando da doutrina, não estou falando do sangue. Que resgatou aqueles que estavam debaixo da lei. Eu estou falando da doutrina do Nazareno. Eu não estou falando da consequência a qual nós fomos alcançados ao nascer nele, abençoados, perfeitos e regenerados. Porque o que ele fez nos cobriu não diretamente, mas indiretamente. Porque ele veio para os seus. Então vamos lá. Muitos irmãos da graça interpretam esse texto errado para se justificarem. Irmão, o senhor não pode me reclamar se o senhor me vê com uma latinha de cerveja. É pecado? Não, irmão. Por mim tu enche a cara. Vai morrer de cirrose. Quem é salvo pela graça. Quem anda em desobediência vai colher. Mas muitos usam esse texto para dar nas obras da carne, na prostituição, na mentira, no engano. Aí quando você vai falar a palavra, não há condenação na minha vida, irmão. Eu fui predestinado, eu sou filho abençoado. Então o que é que tem? Você não tem que me julgar se eu minto, se eu xingo. Eu não te condeno, irmão. Quem sou eu para condenar ninguém? Quem somos nós para julgar no sentido de dizer que porque essa pessoa faz isso, não é um filho de Deus? Eu não sou Deus, é Deus que sabe quem é quem, irmão. Não tem nome na testa de quem é que não é não, está no Espírito, Deus sabe. Mas nós vemos sim os frutos. Ora, se eu vou pegar alguém aqui para ministrar essa palavra, uma pessoa que está vivendo na cachaça, na promiscuidade, não, eu quero cantar o quê, irmão? Vai se converter. Todo mundo aqui é santarrão. Não, ninguém é santarrão, não. Temos uma direção do Espírito. Eu quero pregar. Vai pregar. Mas tenha uma boa conduta. Dê um bom testemunho. Irmão, você está me julgando que eu estou na graça. Você nunca leu esse texto? Não? Já li, sim. Agora você vai aprender. Nós vamos aprender. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne.
E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne e sangue, ou segundo a carne, contudo agora, na nova aliança, já não conhecemos desse modo. Pronto. Tá vendo, irmão? É só ler. É só ler não, tem que ver o contexto. Não conhecer Jesus aí segundo a carne e sangue é não estar subalterno, submetido à mensagem do Nazareno, que era para quem? Para os judeus. Não conhecer Jesus segundo a carne aí é não estar dizendo que o homem da mão furada está passando por aqui. É não estar chamando ele de filho do homem. É não estar chamando ele de filho de Davi. Não conhecer Jesus segundo a carne. E Paulo disse, ainda que tenhamos conhecido, porque Paulo está falando de um povo que era contemporâneo ao Nazareno, que viveu naquele tempo. Não conhecer Jesus segundo a carne é não estar olhando para o Cristo histórico, submonte, batismo nas águas, que era do judeu, comer Páscoa, que a igreja chama de Santa Ceia, que não tem nada a ver de Santa Ceia. Entenderam totalmente errado o conceito de comunhão. Comunhão no corpo de Cristo é a comunhão do Espírito. E nós estamos e somos o corpo de Cristo. E não um pedaço de pão que era uma simbologia antes da cruz. Mas se você quiser consultar Jesus segundo a carne, você vai continuar todo 30 dias como faz aí, como nós fazíamos, pegando um pedacinho de pão, comendo e dizendo, esse é o corpo de Cristo. Por quê? Porque Jesus fez isso na ceia. Ceia lá é Páscoa, é só ler o contexto. E não só tinha, e não era, meu irmão, não era pão da padaria não, irmão. Era uma bolacha seca, sem fermento. E era vinho, o que eles tomavam era vinho. E tinha muita comida, chás de ervas amargas, cordeiros assados, era isso que tinha. E Jesus sentou com algum gentil? Não, só com os discípulos, os 12. Irmão, mas o meu pastor disse que se eu não comer um pedacinho de pão, eu não estou em comunhão com Deus. Quantas pessoas vivendo sofrendo por causa desta interpretação errada e totalmente fora do contexto? Aí tem filho de Deus que não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com a comunhão dos irmãos, não tem compromisso com nada. Mas quando dá o dia da chamada Santa Ceia, eles chegam na igreja assim, ó. Aí o pastor diz, vem cear, o mestre chama, vem cear, lá, 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 lá. Aí eles vão, comem um pedacinho de pão, tem uns que chegam e falam, eita! Aí depois que come um pedaço de pão, eu estou falando por conhecimento de causa, já vi muito onde eu andei. Prostituição, mentira, vida errada, totalmente... Aí depois volta, 30 dias depois. Vem cear, o mestre chama. Hipocrisia, irmão. Paulo disse que o corpo é a igreja e não um pedaço de pão. Jesus estava falando aquilo antes de instituir a igreja que nasceu no sangue da nova aliança. Comunhão é o pão da vida sendo ministrado e a igreja, o corpo, se alimentando e tendo essa comunhão com os santos. Esse era o contexto disso aqui. Não conhecer Jesus segundo carne e sangue. E ainda que tenha, diz assim, a ninguém conheçamos, assim que daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Eu não posso conhecer Jesus segundo a carne por causa da doutrina, e eu não posso também te conhecer segundo a carne. E por que eu não posso te conhecer segundo a carne? Porque a tua carne aí é um envelope. Na carne você passa para mim o que você quer passar. Mas Deus não olha a carne, Deus olha o teu espírito. Foi isso que ele falou lá para o profeta Samuel. Quando Samuel foi ungir o filho de Jessé, ele disse, epa Samuel, não é esse não. O homem olha o exterior, Deus olha o coração, o interior. Então eu não posso dizer quem você é pelas tuas práticas. Eu posso suspeitar pelos frutos que você anda dando. Mas quem te conhece é Deus.
Eu não posso dizer que aquela pessoa que está vivendo na prostituição não é de Deus. Ela não está vivendo para agradar a Deus, é diferente. Eu não posso dizer que aquele homossexual é filho da perdição. Ele está vivendo em uma obra que não agrada a Deus. Como se você mentir também não agrada a Deus. Como se você for um comelão, não agrada a Deus. Como se você desejasse mal dos outros, não agrada a Deus. Agora, só quem conhece é Deus. Na fala de Jesus, são ovelhas que ainda estão perdidas, que precisam ouvir o Evangelho. Na fala de Paulo, uma vez que vocês ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e crendo nesse Evangelho, fortes, cheio, selado com o Espírito Santo da promessa. Então, amado, não é você julgar porque você faz alguma coisa de errado e os da graça não podem dizer, irmão. Meu irmão, se me verem praticando o que é errado, pode me chamar a atenção mesmo. Eu não sou doido. Jesus me pega, rapaz. Não sou perfeito, mas uma coisa faço. Eu esqueço das coisas que para trás ficaram, como disse o nosso irmão Paulo. É a cada dia procurando ajustar algumas coisas e melhorar, irmão. Mas não viver na carnalidade de qualquer jeito, como Emineu e Fileto. Aí Paulo diz, eu entrego a Satanás. Força de expressão. Vai colher na carne o que plantar. 5:17, 2 Coríntios. Aí entra o contexto. Assim que, se alguém está... Quem está em Cristo aqui? Quem está em Cristo? Você está em Cristo. Você não está em Moisés. Você não está na lei. Está em Cristo quer dizer, não está na lei. Porque Jesus tirou a lei e estabeleceu a graça. Aí Paulo está dizendo, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, pecado adâmico, ministério de condenação e morte, as trevas se passaram, tudo se fez novo. Aí os bonitinhos pegam esse texto e dizem assim, se você está em Cristo, achei graça do meu irmão Gregório, olha ele ali, ó. Chegou aí parecendo um pocoyo, como diz minha filha. Todo empacotado, calça jeans, camisa polo, tênis. Aí ele disse, irmão, no sistema eu não podia nem me vestir assim, porque tinha que estar todo engravatado. Isso é a liberdade de Cristo, irmão. Mas você não usa a liberdade para dar ocasião à carne. Você sabe quem é Deus na tua vida. No sistema religioso, o irmão está aqui de calça jeans, sem paletó. Tem lugar que é extremo a... Não é a tua roupa que define quem você é o teu caráter em Cristo, amado. Quem está em Cristo, nova criatura é, não é porque alguém... Aí ele diz assim, você que bebia, não beba mais. Isso não é definição de quem é nova criatura. Isso é uma definição de alguém que realmente quer mudar de vida e quer viver para agradar a Deus. Tá? Mas nova criatura aí, não é isso que eles pregam. Nova criatura aí é o conceito de não estar mais na lei, não estar no ministério do Nazareno e estar no Cristo que ressuscitou dentre os mortos na nova aliança. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Hebreus capítulo 2, versículo 8. Paulo está ministrando, nós acreditamos que foi Paulo, a linguagem denuncia que foi Paulo. Paulo está ministrando a quem? Aos gentios? Aos hebreus que estavam se convertendo a Cristo. Entretanto, nesse contexto, o templo de Jerusalém ainda estava de pé. Mateus capítulo 24, Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Jesus disse, eu vou derrubar e vou levantar outro. Falando da igreja, templo espiritual. No ano 70, o imperador Tito, liderando a tropa romana, isso está na história, enviado por Vespasiano, invade Jerusalém, mata aproximadamente 1 milhão de judeus, leva uma cacetada preso, acaba com a nação, derruba o templo, como estava profetizado em Daniel capítulo 9, 22 ao 27, cumprindo a profecia de Jesus na escatologia consumada, Mateus 24, derruba o templo,
Invade Jerusalém, queima a cidade, derruba o templo, destrói tudo. Paulo está escrevendo aqui aproximadamente no ano 66 a 68, falando para os judeus, para os hebreus, porque o templo ainda estava de pé aqui. É por isso que você vai ver aqui, Hebreus capítulo 7, as pessoas dando dízimo. Porque o templo estava de pé, então ele ainda levava dízimo, que não era dinheiro, que era semente, que era a colheita da terra. Mas o templo caiu depois de 70, ou no ano 70. O templo que existe hoje não são templos físicos. Você é o templo. 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis vós que vós sois o templo do Deus vivente? Que o Espírito de Deus habita em vós? Esse é o templo espiritual que Jesus levantou ao ressuscitar. Então Paulo está escrevendo aos hebreus, explicando a diferença entre do sacerdócio levítico e o sacerdócio eterno, que é Cristo. Então Paulo está escrevendo a carta dizendo, é para parar com os sacrifícios. Capítulo 9, Paulo vai dizer 9:10, é para parar com as oblações, as lavagens, que consistiam em alimentos, comes e bebes, guarda-sábados, festas de Pentecostes, festa dos tabernáculos, festa das primícias. Paulo disse, é para parar com isso. Mas os crentes continuam fazendo isso até hoje. Você entra nas igrejas evangélicas, está lá no altar a réplica da Arca da Aliança. Nunca leram Jeremias 3,16? Que Deus disse que era para destruir, não era para fazer outra, não era nem para lembrar. Aí você vai lá, aí fala dos religiosos que adoram imagem, mas está os crentes. Eu vou tocar na arca. Teve uma igreja grande aí da Pomba, que fez uma vez até procissão da arca saindo aqui. Quem lembra? Saiu do aeroporto. E os crentes atrás. Os homens enchendo o bolso, mandando as pessoas sacrificar no pincel do altar. E os coitados atrás, descalço, de chinelo, dizendo que estava seguindo a Arca da Aliança. Não leia a palavra. Cristo não está em uma arca. Cristo está em você. Quem crê? Quem não crê? Quem não crê vai buscar no monte, vai buscar na arca, vai buscar no copo de água ungida, vai buscar no óleo. Tudo consultando segundo a carne, tudo conhecendo Jesus segundo o ponto de vista judeu, porque ele disse para a samaritana, a salvação vem dos judeus, a partir do judeu. Hebreus 2,8, aí Paulo vai explicar para eles dizendo assim, todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora não é hoje, tá bom? É agora no tempo que ele está falando, lá no seu contexto. Mas agora, diga ainda não aqui agora, ainda lá naquele contexto, porque lá o templo ainda não tinha caído, a graça plena ainda não tinha sido estabelecida, então havia muitos rudimentos. Tanto é que Paulo fala no capítulo 6, versículo 1 em diante, para deixar as doutrinas dos batismos, Hebreus 6, 1 em diante, é para deixar as doutrinas dos batismos, é para deixar as imposição das mãos, é para deixar sobre juízo eterno, porque tudo por Deus já está decretado. Eu não vou julgar nada, Deus já julgou tudo. É para deixar essa mensagem de ressurreição de mortos, porque em Cristo já é uma definição. De vez em quando aparece algum falso aí. Eu olhei para o fulano que estava morto e ressuscitou. Mentira! Morreu, segue-se o juízo. Se acordou de um coma, se acordou porque tomou uma pancada na cabeça, teve um traumatismo, se acordou porque teve algum tipo de hemorragia, se acordou é porque não tinha morrido. Não existe ninguém orar para ressuscitar ninguém.
Cristo, no Espírito, quando Ele ressuscita, todos nós já estamos ressuscitados nele. A morte não tem mais domínio sobre vós, porque Ele nos chamou da morte para a vida. E aí Paulo vai dizer, mas agora, no contexto, não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Interessante isso aqui. Por que, Paulo? Todas as coisas sujeitou a ele, mas agora nós estamos vendo que nem tudo está sujeito ainda. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, mas o templo ainda estava de pé. As primícias, os gentios, ainda não tinham sido alcançados pela palavra revelada. Então alguma coisa tinha que se sujeitar a Cristo ainda. 2:9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus. Por que Paulo está mencionando aquele e não esse? Paulo não vivia Jesus? Sim. Mas Paulo está se referindo àquele e não esse. Por que Paulo está se referindo àquele? Porque Paulo está apontando aí para o Nazareno. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Pela graça de Deus, Jesus provou a morte por todos. Todos aqui são todos os eleitos, predestinados em amor. Todos aqui é a junção dos judeus salvos com os remanescentes da graça, com os gentios que iriam ser enxertados na videira verdadeira. 10:12 ou 2:10, Hebreus. Porque convinha, atente a tua atenção aqui, ó. Porque convinha que aquele está falando daquele Jesus histórico, nazareno. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe. Se existe é porque Ele criou. Então Jesus é criador. Tem uma religião que diz não, Jesus é filho. Filho não cria, filho é criado. Jesus era o próprio Deus que assumiu um corpo humano. Ele é criador. Tudo subsiste porque ela, mediante quem tudo existe, trazendo muitos, não são todos, a salvação não é para todos, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Paulo está falando de Jesus de Nazaré. Aí Paulo vai continuar falando como é estar no Cristo ressuscitado. Você está, Hebreus 8:6, você está em uma aliança que é de superior e de melhores promessas. 1 Coríntios é a mesma situação, é Paulo dando uma explicação em ambas as cartas. É um contexto de uma carta se encaixando na outra. 1 Coríntios 15:24. Depois virá o fim. Fim de quê? A religião diz, fim do mundo. Que mundo, irmão? É o fim do cosmos, a terra vai pegar fogo. Ô, meu pai. Fim aí não é fim do mundo não, irmão. Quando você lê mundo em Mateus 24, depois virá o fim do mundo, ou fim dos tempos, ou depois virá o fim, está falando de fim do aion, fim de um período, fim de um tempo, para ser estabelecido um outro tempo. O fim da lei ia chegar definitivamente a zerar, depois do ano 70. O calendário muda, e aí tudo começa novamente em Cristo Jesus. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a quem? A Deus, ao Pai, que quando houver aniquilado
todo o império e toda potestade e força. O tempo está curto, mas eu vou tentar melhorar a compreensão. Jesus está cumprindo a lei. Jesus veio derramar sangue para resgatar os judeus que estavam debaixo da lei. Jesus morre. Jesus ressuscita. O templo continua de pé. A lei ainda está vigorando no sentido físico. O sacerdócio não tem mais influência espiritual, mas continua no ofício, porque foi usurpado. Está lá no templo, recebendo dízimo, sacrifícios, oblações. Jesus disse em Mateus 24, o templo vai cair, o fim do tempo vai chegar, o Filho do Homem vai se manifestar sobre as nuvens, trazendo juízo para Israel. Jesus vem no ano 70, Filho do Homem sobre as nuvens, era o juízo de Deus para Israel. Israel é invadido, destruído, o templo cai. Jesus pega um reino que ele dizia que estava vindo e agora ele entrega ao Pai. Deixa de ser visto como filho. Deixa de ser visto como nazareno. Deixa de ser visto como cordeiro. Deixa de ser visto como mediador que estava mediando as alianças. Deixa de ser visto como sacerdote que ainda apresentava sacrifício, porque ele mesmo já tinha se sacrificado. E agora ele não é mais o Filho de Deus, ele é o Deus bendito para todos sempre. O reino agora não é de Jesus, e o reino agora não é de Deus, porque eu e o Pai somos um. O reino é único, inabalável e pertence a Ele. E Ele destruiu todo o império, trevas, forças, toda potestade. Potestade é poder, não tem nada com as potestades, os demônios. É poder, está falando de governos religiosos, homens que manipulavam o povo de Deus. E toda a força, hoste da maldade que atuava nas regiões celestiais, ministrando para o povo de Deus uma mensagem caduca. Assim estão hoje esses grupos, essas potestades, ministrando uma palavra caduca para o povo de Deus, mandando você sacrificar no altar, mas não ensinaram que altar não é uma plataforma, é uma caixa onde se jogavam os animais e colocava fogo. Mas o povo não sabe, vai sacrificar na fogueira, vai sacrificar no altar. Jesus não se viu ao altar, ele veio da tribo de Judá, tribo essa que ninguém falou de sacerdote e nem de serviço no templo. Nós fomos chamados para fora, eclesia, chamados para fora desse sistema religioso opressor, onde as pessoas manipulam as vidas usando o nome de Deus. 15:25, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então Jesus de Nazaré estava reinando até que houvesse posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Colossenses capítulo 2, versículo 15, do 14 em diante, 14 e 15. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, para quem viveu debaixo do primeiro pacto, cravando na cruz toda a ordenança, todo escrito de dívida, que consistia em ordenança, mandamentos religiosos. No 15 ele vai dizer, e expondo publicamente os principados e as potestades. Colocou a vergonha, o desprezo. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, ó, a mesma palavra de Hebreus, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, esta que se essa tua, aquele que lhe sujeitou as coisas. Quando diz que todas as coisas estão debaixo dos seus pés, exceto uma coisa: aquele que lhe sujeitou sobre todas as coisas. De quem Paulo está falando? O que é que Paulo está falando? Se ler esse versículo solto, você não vai entender coisíssima nenhuma. Você está tendo dificuldade de compreender só esse versículo. Deus envia o seu primogênito, Jesus de Nazaré. O primogênito, ele vem como filho.
O Filho recebe um reino e está pregando. O reino está vindo, o reino está próximo. Dentro desse reino, todas as coisas estão sujeitas debaixo dos pés de Jesus. Mas tem um detalhe. Deus não está sujeito a Jesus na manifestação da carne. Porque Jesus presta conta a alguém. Aí você vai dizer, irmão, é por isso que Jesus vai para o monte orar a Deus? Sim. É por isso que Jesus se coloca como homem e não como Deus? Sim. Porque era o próprio Deus que havia assumido um corpo humano. E tinha que dar um exemplo. Como é que Jesus ia dizer, me obedeça, mas ele não obedece ninguém? Lembra em Colossenses que ele deixou o trono com toda a sua glória? E veio como homem? Aqui ele está submetido a um governo maior, Deus. Alguém chega para Jesus e diz assim, bom mestre. Ele, epa, ninguém é bom senão Deus. Pegou? Ah, mas o Senhor é bom, claro. Eu não vou contar para ninguém não, mas eu sou Deus. Jesus falando. Só que estou disfarçado. Estou dentro de um corpo. Eu estou com véu. Então, enquanto Jesus de Nazaré subia no monte para falar com o Pai, porque o reino estava subalterno a ele, havia um domínio sobre ele, depois da cruz, na graça, depois que Jesus ressuscita e vai para a glória e assume o seu trono novamente, Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 11, em quem vós estáis, depois de haver sido predestinado, segundo o conselho da sua vontade. Já não é outra pessoa que aconselha Jesus, é segundo o conselho da sua própria vontade, porque agora ele já recebeu toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Então Paulo está falando como foi esse processo. Ele estava sujeito. Claro, esta que se excetua. Aquele que ele sujeitou todas as coisas. Então ele estava sujeito a alguém, ainda a alguém. E aí vem aquele pessoal que não dá sangue, da religião que não dá sangue. Eles dizem, não, Jesus não era Deus. Jesus era filho, tá vendo? Eles usam esse texto assim, tá vendo? Porque Jesus era filho e ele tinha que se submeter a Jeová. Sim. Mas isso era na manifestação da carne. Nós não estamos na manifestação do Nazareno. 15:28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Pergunta: já aconteceu isso ou ainda vai acontecer? Porque se não aconteceu, se você está acompanhando aqui na gravação, se você disser que não aconteceu isso aí, você é um idólatra, porque você adora Jesus. Porque você diz assim, o religioso, eu adoro Jesus de Nazaré, um exemplo. Mas Jesus disse o que no tempo do seu ministério? Um jovem chegou para ele e disse, o que eu faço para ter a vida eterna? Ele disse, tu não conhece a lei não? Ah, mas eu conheço desde pequeno. Jesus não estava falando de rudimento. Jesus estava falando de prioridades. Amar o próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Mas o jovem entendeu que fosse a lei de um modo geral na prática. Não, eu conheço, eu sacrifico, eu dou dízimo, eu jejum, eu bababá, bebê. Jesus só olhando para a cara dele. Ah, Jesus, conhece? Vende tudo que tem, dá aos pobres. Ele, não. Aí Jesus deu uma dica para ele. Adorarás somente ao Senhor teu, e só a Ele servirás. Foi a mesma frase que Jesus usou na tentação no deserto, que nós já temos outra mensagem que explica isso. Bom, se Jesus disse que era para adorar somente a Deus,
Como é que hoje você adora Jesus? Então você é um idólatra. Você que separa o pai do filho, você é um idólatra. Porque você adora Jesus e adora Deus. Mas Deus não divide a sua glória com ninguém. Quando chegaram para Jesus, disse: bom mestre, ele disse: bom só a Deus. Como eu faço para herdar a vida eterna? Adorarás o Senhor teu Deus. Senhor teu Deus, não é para me adorar, Jesus está falando. É adorar o Senhor teu Deus. Aí Filipe disse: Senhor, me mostra o Pai que me basta. Filipe, há tanto tempo eu estou aqui contigo e você ainda não viu o Pai? Então por que nós adoramos Jesus? Porque Jesus é Deus. Agora, a religião que separa Jesus de Deus está em idolatria, porque adora Jesus de Nazaré, manifestação humana. E Jesus de Nazaré disse que não era para adorar ele, era para adorar Deus. Para que Deus seja tudo em todos. Jesus Cristo, o ressuscitado, ele é o único, bendito e eternamente Deus. 15:50. 1 Coríntios 15:50. Agora digo isto, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Carne e sangue não herda reino de Deus. Eu já preguei isso aqui um pouquinho fora do contexto. Porque eu achava que carne e sangue aqui não herdar o reino de Deus era o teu físico ir para Deus, porque não vai mesmo. Não é a tua matéria que vai para o céu. Pelo amor de Cristo, né? É o teu espírito. Amém? Então carne e sangue não vai para a eternidade. Quem vai é o teu espírito. Carne e sangue aqui não herdar o reino de Deus é estar no ministério do Nazareno, da carne. Está no ministério de Moisés. Não desfruta dos benefícios do reino de Deus, porque o reino de Deus, ele nasce na nova aliança. E a nova aliança é para o nosso espírito. Guarda sábado não herda reino de Deus. Dá dízimo em dinheiro, que esse povo inventa aí, não herda reino de Deus. Vive atribulados, não tem paz, se vê perdidos, se vê em falta com Deus. Carne e sangue não herda o reino de Deus. Carne e sangue aqui é você olhar Jesus segundo a carne, é você estar debaixo da lei de Moisés, subindo no monte, pagando dízimo, é você estar jejuando, é você estar buscando o Espírito, como se o Espírito estivesse vagando em algum lugar, não entendendo que ele já habita em você. A mensagem do reino é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E carne e sangue não herda isso. Paulo que disse: o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Carne e sangue, obras religiosas, meritórias, não herda, não desfruta alegria, paz, justiça no Espírito Santo, porque eles estão procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitando à justiça de Deus. Estou acabando, olha aí. Mateus 16:16, vamos lá, é rápido agora. Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus perguntou: o que estão dizendo aí? Quem dizes que eu sou? Um dizia: tu és o profeta Jeremias, tu és o João Batista. Outros estão dizendo que tu és algum profeta que ressuscitou, né? Ou Elias. Aí Jesus olhou para os discípulos e disse: e vocês, quem dizes que eu sou? Aí Pedro tomou a palavra: Tu és o Cristo. Cristo quer dizer ungido. Tu és o Messias. Tu és o Deus encarnado. Tu és a promessa da redenção. Tu és o Filho do Deus vivo. Forte, né? Olha o que Jesus disse para ele. 16:17. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado, bem feliz és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não te revelou carne mas o meu Pai que está nos céus. Quem te revelou, Pedro, que eu sou ungido,
não foi a lei de Moisés, porque pela lei o povo ignorou Jesus. Pela religião mosaica, ele veio para os seus e os seus não receberam. Porque eles questionavam, não, peraí, mas está escrito que ele tem que ser da linhagem direta de Davi. Esse aí não, ele nasceu de Maria. Eles não criam no milagre da geração de Jesus no ventre pelo Espírito. Eles acreditavam que tinha sido de fato concebido carnalmente. Então por isso eles ignoraram Jesus. Eles dizem, não, mas o Messias vem de Belém e não de Nazaré. Aí Natanael disse assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí o discípulo disse, venha e veja você. Até o próprio João Batista entrou em conflito em certo momento, na hora de estar ali preso e já ia ser decapitado. João Batista pega alguns discípulos, manda até Jesus e diz assim, por favor, pergunta se é ele mesmo. Aí quando chega para Jesus, olha, João Batista vai ser decapitado. O Senhor é o Cristo mesmo? É o Senhor mesmo que veio para resgatar? Aí Jesus diz assim, vai lá e fala para João que vocês viram. Aí João Batista dá sua cabeça em paz. Porque pela religião eles não aceitam Jesus. Se você fizer uma pesquisa hoje aí, a maioria dos judeus, eles criticam Jesus. Diz que é o pai do cristianismo. Porque carne e sangue, religião não revela, judaísmo não revela Jesus. Quem revela Jesus é o Espírito. E aí, Jesus disse a Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não te revelou carne e sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Foi o próprio Espírito de Deus que revelou quem Jesus era. Quem revelou que Jesus é Deus é o Espírito, não é a religião evangélica ou A, B ou C ou D. Vamos terminando. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Vamos ler. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo. E esse Cristo aí? E por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo não aprendeu o evangelho com Jesus de Nazaré, nem com Pedro, nem com Tiago, nem com João. Paulo recebeu o evangelho e o chamado do Cristo. Ele não aprendeu de homem algum. 11. Gálatas 1:1, Gálatas 1:11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Ô pastor, tu está pregando essa palavra, tu aprendeu com quem? Eu ouvi de alguém pregou, mas não é segundo os homens, porque você só recebe pelo Espírito. Se não recebeu, só recebe pelo Espírito. Faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. 12. Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Pela revelação. 13. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. Pelo judaísmo, Paulo matava a igreja, perseguia a igreja. Como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. 14. E na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zelosos das tradições de quem? De Deus? Não, de meus pais. Paulo era extremamente zeloso das tradições religiosas. Por isso que fica difícil você que é pastor do sistema religioso renunciar ao osso da religião e receber essa palavra. Quantas pessoas conversam comigo, eu louvo a Deus, pastores de denominações que abriram mão de tudo para viver esse evangelho. Ó, irmão, eu era pastor, eu tinha igreja, fechei depois que eu vi esse evangelho puro. E hoje estão sentados ouvindo, aprendendo, não de homem, mas de Deus. Assim fiz eu, assim alguns de vocês aqui fizeram e vocês que estão aí na internet. Porque se fosse para consultar o homem, logo que meu líder ia dizer, eu não consagrei, eu não dei carta de recomendação, eu não abençoei.
Mas um dia eu vi na palavra: quem pode amaldiçoar quem Deus já abençoou? Aplaude! Você não pode pregar o evangelho porque eu não consagrei você. É verdade, eu não conhecia o evangelho. Mas um dia eu abri 2 Coríntios, capítulo 3. Nós não precisamos de carta de recomendação para vós, nem de vós para nós. Porque nós somos a carta escrita, não com tinta e caneta, mas pelo Espírito de Deus vivo! Aleluia! E ele continua dizendo, 2 Coríntios 3, versículo 4, ele continua dizendo que a nossa capacidade não vem de nós mesmos, mas vem do Espírito, vem de Deus, que nos capacitou para sermos o quê? Ministros de uma nova e eterna aliança, não da letra, lei, porque a letra, lei, mata, mas o Espírito vivifica. Quem está vivificado aí, dê glória. Aleluia! 15, Gálatas 1:15. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe pegou e apresentou no templo. Que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua lei. Graça! Desde o ventre. A obra de Deus na tua vida não começou aqui agora. Começou na eternidade. E detalhe, já terminou também. Está tudo consumado. 16. Revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue. Não consultei carne nem o sangue. Não consultei. Porque se ele fosse consultar, ele tinha que correr para Jerusalém. Pedro, eu estou pregando o evangelho. Tu quer que eu faça o quê? Aí Pedro ia dizer, olha, tem que ter monte. Pedro ia dizer, olha, não pode se assentar com gentios, porque judeu não se assenta com gentio. Pedro ia colocar um monte de regras. Deus disse não. Os mandamentos, as ordenanças, já foi destruída na cruz. O véu se rasgou. Não consultei carne e sangue. 17. Nem tornei a Jerusalém, até com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Essa igreja, esse povo aí que está aí, aquele irmão ali não é pastor não. Claro, irmão, porque nós aprendemos que o pastor é Cristo. E nós aprendemos que pastorear ou cuidar nesse sentido de edificar é um dom, não é um cargo, não é uma função. E eu desenvolvo esse dom com muita alegria e graça de Deus. 1 Timóteo 2:1. E eu, irmãos, quando fui ter... 1 Coríntios 2:1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras de sabedoria, ou de sabedoria. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo de Nazaré. A Jesus Cristo e este crucificado. Mensagem do Cristo ressuscitado. Encerramos aqui por hoje. Romanos capítulo 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de... tem outro, não é outro Jesus, é outra manifestação. Para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Oh, glória! Amém! Nessa nova aliança você dá fruto para Deus. Na religião você dá fruto para eles, para os homens. Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus em Cristo Jesus.